Shabbat Shalom, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui na Assembleia de Deus no Estado do Belém, em São Paulo, e mostrando aqui uma réplica do pastor Zé Wellington, porque aqui é o museu que foi dedicado totalmente a ele. Hoje ele está... Graça e paz, você é inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado nessa postagem onde o pastor presidente jubilado da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil recebe esse tipo de homenagem mais uma vez. É isso? Então, assim, a gente desde sempre vem falando sobre essas questões de honrarias e homenagens no meio da igreja. E muita gente tem tecido críticas contra esse tipo de situação, porque determinadas pessoas usam do culto para homenagear os seus líderes, tá certo? Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia dá respaldo para nós usarmos o culto para homenagearmos pessoas? Mas hoje em dia, o que mais a gente está vendo acontecer no nosso meio são essas honrarias, essas homenagens e principalmente no culto. O meu objetivo aqui é levar você a raciocinar um pouco. Será que isso aí provém de Deus? Será que isso é coisa das Escrituras? Ou isso é algo muito comum na vida do homem, trazendo para si essas homenagens, essas honras? O que é que você acha disso tudo? Muito bem, antes de falar qualquer coisa sobre esse assunto, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos. Venha fazer parte dessa tão maravilhosa família de apologetas em defesa do reino, em defesa do evangelho. Presbítero Pedrosa, ex-Assembleia de Deus. 30 anos na Assembleia, 16 anos como presbítero, mas graças a Deus, hoje me vejo livre do sistema da bleia para fazer apologética contra a bleia do reino de Zeus. Certo? A bleia do reino de Zeus é um sistema regido a ditaduras, dinastias e nepotismos, tudo em nome da disputa pelo poder. Ok? A gente já falou sobre esse assunto aqui várias vezes, tá certo? Sobre essa questão de honrarias e homenagens. Está aí o busto que levantaram, ergueram aí esse busto em homenagem ao gestor de lá da instituição, agora jubilado, é isso? E ele já teve esse tipo de honrarias em alguns meses atrás, a gente falou até disso, né? Em uma determinada cidade do interior aí, ele recebeu essa mesma honraria, irmão. Fizeram uma estátua, um busto em homenagem ao pastor presidente. O que é que você acha? Você acha que é lícito, é saudável um pastor estar recebendo esse tipo de homenagem no meio da igreja? Eu gostaria do seu comentário aí no rodapé do nosso vídeo, tá bom? Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Vou repetir o que Paulo falou aqui, escrevendo aos Filipenses. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Irmão, não faz nada, né, para promover partidarismo na igreja, para fulano, cicrano, bertano. Não faça, olha, não faça nada para esse viés. Nem tampouco por vanglória, trazendo para você glória vã. Não faça, mas faça por humildade, considerando cada um de vós superior a si mesmo. Ou seja, quando eu considero você superior a mim e você faz o mesmo, me considera superior a você, nunca haverá superior, irmãos. Nunca haverá superior. Eu trago aqui uma filosofia de Paulo, uma filosofia cristã muito interessante. Paulo, quando está trabalhando isso aí, ele está querendo informar a seguinte questão. Veja só, eu gosto de chamar todos aqui de professor, ok? Se eu coloco você como professor, lhe chamo como professor,
eu estou me reduzindo à condição de aluno, porque você é o meu professor. E se você fizer o mesmo por mim, me colocando na condição de professor, me considerando como professor, você vai se reduzir à condição de aluno. Então, no final da história, nunca haverá professor. Sempre haverá alunos dispostos a aprender uns com os outros. É essa a mentalidade de Paulo. É essa construção que Paulo faz ao trabalhar essa verdade aí, ó, do Evangelho. Cada um de vós considere seu próximo superior a si mesmo. Porque quando você considera o seu próximo superior e se reduz a uma posição de inferioridade, nunca haverá gente superior, irmão. Porque no reconhecimento nós estaremos sempre dependendo uns dos outros, tá bom? Então eu vou passar aqui o vídeo na íntegra. Deixa eu passar o vídeo na íntegra aqui para a gente compartilhar isso juntos. No final, eu vou deixar um vídeo aqui bem interessante falando sobre essa questão das honrarias. Vamos lá. Pode ser, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui na Assembleia de Belém, em São Paulo, e mostrando aqui uma réplica do pastor Zé Wellington, porque aqui é o museu que foi dedicado totalmente a ele. Hoje ele está completando 90 anos. E tem toda a sua história aqui. Ele aqui com a sua esposa, a irmã Wanda. Aqui tem mais fotos antigas. E mais histórias aqui. Vou filmando mais alguma coisa aqui para vocês. Temos alguns quadros aqui de homenagens. Aqui está uma imagem muito interessante, imagem ímpar, né? Ele com sua esposa orando. Tem algumas coisas antigas aqui. Temos esse telefone. Ali tem mais uma foto da irmã Wanda. E aqui, pessoal, é o templo antigo. É impressionante. Eu, conversando com algumas pessoas sobre esse assunto, uma dessas pessoas chegou a dizer para mim assim: mas Pedrosa, nem Daniel Berg e Gunnar Wingren receberam tanta homenagem assim como esse cidadão que foi presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Tá entendendo? E quem ficou como presidente é o filho dele, para dar base àquela apologética que eu venho fazendo aqui no nosso canal sobre o sistema da bleia do reino de Zeus, que é regido a ditaduras, dinastias e nepotismos. Não é isso? Ditaduras, você que é obreiro não pode sair para outro lugar. Tem que ficar centralizado justamente na denominação que você faz parte. Dinastias, passa de pai para filho, né? Pai para filho. E nepotismos, os melhores cargos dentro da igreja central, ou seja, o templo central, é sempre ocupado pelos que são da família. Pois bem, essa questão de honrarias e homenagens, irmãos, a gente vê muito isso acontecer dentro do sistema da Assembleia de Deus. Você não vê isso na Batista, você não vê isso na Presbiteriana, na Metodista, igrejas reformadas tradicionais, mas no sistema pentecostal você vê isso aos montões. Isso é lamentável. Por exemplo, me mandaram esse vídeo para aqui, esse vídeo que eu vou mostrar aí agora de uma homenagem pentecostal. Eu gostaria que você desse uma olhada e tire suas próprias conclusões. É o que, rapaz? Meu Deus do céu. Eita, e o povo aplaude. Isso é coisa da Assembleia, irmão. Você acha que para por aí? Você poderia até dizer para mim: Pedrosa, dá para piorar? Preste atenção nesta outra homenagem aqui. E agora,
para iniciarmos o cerimonial da 63ª AGO, Assembleia Geral da nossa Convenção do Estado do Paraná, chamamos ao microfone para dar a palavra de ordem e abertura o teólogo, pós-graduado em capelania pelo MEC, doutor honoris causa em Educação Cristã, doutor honoris causa em Administração Eclesiástica, cidadão honorário de 11 cidades do estado do Paraná e cidadão honorário de 2 estados do Brasil, sendo eles estado do Paraná, também estado do Mato Grosso, tendo o maior título de comendador ou pioneiro, né, do estado do Paraná, também presidente da cidade de Umuarama, presidente da UMADERSU, União de Ministros das Assembleias de Deus, da região sul do Brasil, presidente, vice-presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. O vosso presidente, vossa reverendíssima, pastor Percy Fontoura, o presidente da CIADEP, com a palavra. Ele elogiou tanto que se engasgou, se embananou todinho, irmão. E assim vai, irmão. Paz do Senhor para todos os irmãos. Paz do Senhor para... É impressionante. Pois bem, eu vou deixar aqui um vídeo de um pastor batista falando sobre essa questão das honrarias. Ouça esse vídeo e no final eu gostaria que você tecesse um comentário, tanto para essas honrarias assembleianas, quanto para essa mensagem falando sobre honrarias, esse pastor batista. Eu gostaria que você fosse edificado no processo. Não é bom. Isso que eu falei, né? Essas honrarias todas aí que a gente vê por aí afora, isso não é bom. E os homens de Deus não devem aceitar isso. Eles devem se manter na postura de Pedro. Olha, não faça isso. Eu sou um servo como você. Eu vim aqui para servir. Eu sou um homem. Eu sou um pecador perdoado. Eu sou um pecador lavado. E pela graça de Deus, Ele me colocou no ministério. Ele teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim. Ele não me colocou no ministério porque eu era fantástico e sensacional. Não é que Ele olhou e falou assim, uau, olha, esse Robson é bom, hein? Eu preciso muito dele. O que eu vou fazer sem o Robson? Preciso do Robson no ministério pastoral. Será que ele fez isso? O Robson sabe que não. Com o Nicolas, sim. Não, pior ainda. Claro que não. E comigo, então? Meu Deus, nossa, eu conheço, eu sei. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Foi a misericórdia de Deus e a graça do Senhor que nos colocou nessa posição de ministros do Evangelho. Não por nosso mérito, mas por graça e misericórdia. Então, essa postura de aceitar ser enaltecido, ser homenageado, essas coisas todas, isso não é correto, isso não faz bem para a igreja, não faz bem para o coração dos pastores. Aqui na igreja, quando eu cheguei, os antigos se lembram, tinha homenagem para o pastor no dia do aniversário e no dia do pastor. Dona Diná lembra, tinha homenagem. Sabiam? Aí eu sentava numa cadeira aqui, ó, uma cadeira de... Não era essa cadeira, não é isso aí não, eu não sentava aí. No banco assim, esse banquinho furreca aí não. Eu sentava numa cadeira estofada, parecia um trono. Eu sentava lá, ó. E aí tinha as homenagens. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que parar com isso aí. Aí falaram assim para mim, mas pastor, o senhor não gosta? Eu falei, esse é o problema. Esse é o problema. Gosto. Eu gosto. Esse é o problema. O problema é que eu gosto. Isso é perigoso para mim. Então eu não quero que façam mais. No culto, o único homenageado é Jesus. Tá vendo, irmão? Tá vendo, irmão? Ele cresce e eu diminuo. Na igreja, no culto a Deus, o único homenageado é Jesus. Ele é o centro do culto. Então não tem culto para as mães, dia das mães, não tem culto para os pais, dia dos pais, não tem culto para os pastores, dia do pastor, não tem culto para a esposa do pastor, no dia da esposa do pastor, não existe nada disso. Tá vendo? O culto é só para Jesus. Mas pastor, quando o senhor fizer aniversário, a gente não pode fazer nada? Então, pode. Quando acabar o culto, a gente corta um bolo lá embaixo.
Aí não tem homenagem, não tem um aniversário normal. Um aniversário normal. Quando acaba o culto, a gente desce, canta parabéns, come bolo, bebe tubaína. Não tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Não tem culto de agratidão, nada disso. Tá vendo, irmão? Disso. E aí, então, nós tiramos da igreja esse perigo, porque era perigoso isso. Era perigoso, desviava, saía do foco. E é perigoso para o pastor isso aí. Ele começar a gostar dessas coisas, e a igreja toda, esse enaltecimento, isso não é correto. Isso, na Bíblia isso não existe. Não podemos ter isso na nossa igreja. Tá vendo? Então, assim, eu gostaria de deixar você agora à vontade para comentar sobre esse assunto. Você acha salutar um líder receber homenagem no templo em dia de culto, ou seja, reservar um dia de culto para homenagear a criatura pelo que ele fez? Meu Deus, onde é que está isso na Bíblia? Então, eu sempre venho fazendo apologética desse sistema da Bleia desde o dia que eu me desliguei da Bleia, certo? Vai fazer 3 anos que eu me desliguei. E desde então eu venho fazendo apologética contra esse sistema que está corrompendo as pessoas. A Bleia está entrando num processo de apostasia sem precedentes. Eu já falei isso aqui. Tá entendendo? As bases que eu tenho para isso tudo, de dizer que a Bleia está entrando em processos de apostasia, tem como base ditaduras, dinastias e nepotismos regidos a disputas pelo poder. E hoje nós vemos a Bleia mergulhada em escândalos morais, escândalos sociais, escândalos financeiros, escândalos políticos e outros escândalos mais. Mas aí eu gostaria agora da sua opinião, deixar você a critério de responder essa minha pergunta. Você acha correto homenagear pastores, líderes? Ou você acha correto homenagear Jesus no dia de culto? Deixa a sua opinião aí nos comentários, eu gostaria de saber o que você acha disso tudo, ok? Curta, comente e compartilha, se inscreve no nosso canal, irmão. Venha dar uma força a esse trabalho de apologética que nós estamos fazendo aqui no nosso canal em defesa do Evangelho, contra inovações, modismos, heresias e hereges. Uma vez mais, eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, para a glória de Deus. Deus abençoe, até a próxima.